para vocês aqui. Estou com a minha colinha aqui na minha IA. Sim, foi lá que eu fiz. Ela fez para mim e eu dei uma aprimorada só. Deixa eu testar um negócio. Enquanto o pessoal vai chegando, juro que vai ser a última. Aí a gente começa. A gente tem feito isso antes, até agora que me veio na cabeça. Tô falando, tô marcha lenta. Eu acho que vai dar para gravar. Toma um conhaque com limão. Ó. É bom, hein? Esse é bom. Quando Eita, remédio bom. se não melhorar, fica doido. Você não deixa de ter razão aí nesse caso. Deixa eu ver. Olha, não é possível que vai ser tão fácil assim. Beleza. Deixa eu ver o seguinte, eu vou trazer para uma interface um pouco mais interessante aqui, quando o pessoal está chegando. Vamos ver como é que vai ficar bonitinho, que aí depois eu consigo gerar um link e exportar para vocês isso. Quinta-feira você passou alguma coisa? Quinta-feira nós fizemos uma bela review de... No fim, acabamos fazendo Procedure Triggers. Que mais? Teve mais alguma coisa. Nós fizemos bastante coisa quinta-feira. Rendeu bem a correção da trigger, né? Que a gente estava fazendo. A trigger era da Procedure, se não me engano, que era da Procedure. Mais duas procedures para cadastrar cliente e cadastrar editora, se eu não me engano. Acho que foi isso. Me corrijam aí, turma, se eu estiver falando asneira. Quinta-feira passada eu me planejei para no final mudar todos os planos no fim do dia. É sempre assim. Isso aqui. Vamos lá. Você copia certinho aqui, ó. Isso aqui. Ah, exportei errado. Meu Deus do céu. Ah, você já tô falando que hoje tá difícil. Nós já temos a resposta. Então, a resposta é muito clara. Bom, isso mesmo, fechou. Bom, vamos começar.
Isso aqui. Bom, gente, essa semana a gente tem a grande missão de rever tudo que a gente viu nesses dias em 2 aulas. Então é o seguinte, eu pensei aqui num exercício junto com a IA para a gente fazer, principalmente pensando nessa questão das duas, que a gente tem 4 horas para rever tudo só, né? Então é bem pouco, tá? Nós vamos primeiro entender o exercício e aí nós vamos começar a fazer tudo junto, tá? Aliás, gostaria inclusive que vocês fizessem aí em paralelo também, para justamente a gente poder ter essa revisão um pouco mais dinâmica, para aparecer as dúvidas aí, inclusive de vocês, tá? Para não ficar aqui fazendo sozinho de novo, porque sozinho de novo, vocês já viram a primeira vez que dá o que falar, então é bom a gente ir pensando junto nesse sentido todo, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui e aí a gente vai entendendo junto aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. É bom que ele já tem um tempo aqui, a gente já fica mais fácil de trabalhar. Só uma coisa, tá certo. E beleza, já fechou. Então nós vamos começar com essa primeira parte e aí a gente começa a fazer tudo junto aí, tá bom? Bom, nós vamos fazer um sistema de gerenciamento de biblioteca. Bem tranquilo, bem simples, nada muito elaborado, tá? Tentando aquela ideia fugir o menos possível do contexto. A gente de vez em quando dá uma viajada nas maionese aí, mas vamos tentar não fugir do contexto do exercício aqui para a gente tentar acabar, inclusive, até amanhã no fim da noite, tá? Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui um sistema de gerenciamento para uma biblioteca universitária, desde a modelagem até a implementação do SQL Server. Esse projeto está estruturado para a gente concluir até amanhã à noite. Tá? Se não der, fica de presente para vocês finalizarem depois. E aí, se pintar dúvida alguma coisa, me chama lá no Discord que eu finalizo com vocês, tá bom? Então, quais são os nossos objetivos aqui? Nós vamos aplicar, obviamente, o conceito de modelagem de dados, que foi uma das primeiras aulas que a gente fez lá atrás, implementar a parte de relacionamentos, normalizar até a terceira forma normal, não quero fazer as outras, não vamos fazer as outras, não vamos nos preocupar com as outras. Vamos, depois, obviamente, disso tudo, aqui ainda faltou um item aqui que a gente vai criar o script de implementação do banco de dados. Certo? E depois nós vamos criar algumas triggers e storage procedures para facilitar o uso desse banco de dados, o input de informações. E por último, que eu não cheguei a falar para vocês, mas vai servir já como uma revisão, criar views para relatórios. Tá? Então, basicamente, é isso que nós vamos fazer. Um sistema assim, tranquilo, bem enxuto para a gente criar. Tá bom? Bom, apresente o cenário aos alunos, que já é a IA falando comigo, tá? Oi, fala. Não, pode ir, pode ir. Vou falar, não tem problema. Não? Uma biblioteca universitária precisa de um sistema para gerenciar os livros, usuários, empréstimos e reservas. É isso que o sistema vai fazer. Gerenciar livro, usuário, empréstimo e reserva. O sistema deve controlar o acervo, registrar os empréstimos, gerenciar multas por atraso e permitir reserva de livros. Basicão, simples de tudo, bem fácil, bem
tranquilão. Tá bom? Aqui eu já dei a deixa das entidades principais aqui, né? Então, quer dizer, nós já não vamos ter tempo criando as entidades. Aliás, mentira. Nós vamos criar as entidades, mas não vamos precisar ficar pensando quais são as entidades. O que nós vamos pensar? Nós vamos pensar principalmente no relacionamento entre elas ali. Tá bom? Dúvidas? Não. Não? Super fácil, super simples, super tranquilo para a gente fazer, tá bom? Depois eu compartilho, eu não sei se vocês têm o costume de usar o Notion, eu particularmente gosto bastante de usar, e depois eu compartilho, eu gero um link aqui para vocês e compartilho o link para vocês acessarem o exercício e parte da resolução dele, tá bom? Vamos trabalhar então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esta parte aqui, vou jogar no chat, para a gente ter a nossa colinha, e aí nós vamos começar a criar. Vocês querem usar o DR modelo? Ou vocês querem usar lá o Draw.io? Vou seguir no que vocês falaram. Eu acho que seria interessante tentar no Draw.io uma vez, né? Porque a gente sempre fez só no BI modelo. No DrawDB, na verdade, né? Não no É Draw.io, né? DrawDB. No DrawDB. DrawDB.app. Então vamos lá. Vamos brincar com esse cara aqui. Até bom para a gente ir acostumando a trabalhar. Vamos lá. Bom, primeira coisa então, mais fácil de tudo, tá? Nós vamos criar as entidades aqui e, obviamente, já pensar aí, ó, no que já tem de referência. Por exemplo, usuários são as pessoas que podem emprestar livros, alunos e professores. Ah, meu professor pode emprestar livros? Sim, pode. Bom, livro, obras disponíveis na biblioteca, autor, os escritores dos livros, que todos esses caras, tanto o usuário como o autor, pode ser pessoa, então a gente pode especializar isso aí, já aproveitando para fazer esse gancho. Categoria, que seriam as classificações dos livros, a gente pode criar uma entidade de categorias e vincular no livro a categoria ao qual ele pertence. Vamos fazer isso, tá? Um livro pode pertencer a mais de uma categoria? Sim. Sim ou não? Sim. Então já temos o relacionamento de um para muitos. O exemplar, que seriam as cópias físicas de um livro, talvez não precise ser uma entidade, mas acho legal a gente trabalhar com uma entidade. O empréstimo, que é o registro da retirada dos exemplares, e as reservas, que são solicitações dos livros indisponíveis. Então, quer dizer, o livro pode estar emprestado, mas você cria uma reserva para quando chegar, você poder pegar esse livro emprestado. Tá bom? Vamos desenhar isso aqui e vamos começar a entender, então? Vamos começar a trabalhar com o nosso banco de dados. Então, vamos adicionar uma tabela, lembrando dos conceitos, né? Tudo que a gente falar que é entidade, nós estamos falando tabela no banco de dados, tá? Começando pela lógica que nós vamos partir para o usuário. Vocês querem inglês ou português? Português. Português. Sabia. Ninguém gosta do inglês, né? Então, primeira coisa, eu vou criar um ID para o meu usuário, tá? Para a gente trabalhar com aquela ideia de chave primária, inteiro, etc, etc, etc. Tá? Inglês, olha lá, ó. Fabiano mandou, hein? Ah, tinha que Fabiano ser. mandou. Acho bom a gente pensar em obedecer. Olha lá. O segundo campo, o que faz sentido a gente ter em usuário? Nome dele, por exemplo, né? A gente Sim. pode ter aqui uma string, que é um varchar. Não vou me preocupar por enquanto com o tamanho, a gente faz depois. Não pode ser nulo, tá? Tem que existir o nome ali. O que mais? CPF. E-mail, CPF, vamos lá. Embaixar, não, aqui pode ser nulo, o cara pode não ter e-mail. O CPF, CPD, né?
CPF, vamos colocar também em varchar, não nulo, para ficar certinho. Aí podemos colocar o... Vou colocar só assim, ó. O telefone, que vai ser... Vou trabalhar também com uma string, tá? Um varchar, que pode ser nulo. E vou colocar aqui, ó, a data do cadastro. Isso aqui vai ser gerado automaticamente pelo meu banco de dados. Eu não vou informar a data de criação, tá? Não pode ser nulo. E vou colocar também a situação do meu usuário, onde ele vai ser um bit simplesmente verdadeiro ou falso, também não podendo ser nulo. Só para falar assim, ó, o cara tá ativo ou inativo, quer dizer, o usuário está habilitado ou não dentro do sistema. Tudo bem? Primeira entidade aqui, tranquilo. Dúvidas, comentários? Se não, eu sigo. Não tem. Então, vamos lá. Próxima entidade aqui, o livro. Vamos criar, então, uma nova tabela ali. Isso aqui não é o final ainda, tá? Usuário aqui, nós vamos dar uma boa melhorada nessa tabelinha aqui ainda, tá bom? Essa tabela, então, vai se chamar livro. E de livro, eu vou sempre manter essa ideia do ID, tá? Para a gente trabalhar com essa questão das chaves primárias, tá? Já está com o ID aqui, já vem como padrão, como chave primária. O que eu preciso ter num livro? O título do livro, e também vai ser um nvarchar, para deixar ele maior, não pode ser, como é que chama? Nulo. O ISBN, todo mundo já sabe o que é o ISBN. Ele vai ser, quem não sabe, levanta a mão. Ele também não vai ser nulo, vai ser do tipo nvarchar. E o ID categoria. Nicolas, você quer perguntar ou você não sabe o que é o ISBN? Sim, eu não sei qual é o USB. Não sabe o que é o ISBN? O ISBN é como se fosse o RG do nosso livro, o CPF do nosso livro, tá? ISBN é um número de formatação internacional, onde só aquele livro tem aquele ISBN, tá? É um código numérico, só isso, nada demais. Se eu não me engano, ele tem acho que 11 caracteres, de 9 a 11, alguma coisa 19. 16. Vai até 19. 19? Depende do livro, vai até 19. Cheguei agora, mas cheguei na hora certa. Chega chegando, isso aí. Então, o ISBN é o identificador do livro, tá? Se você pegar por exemplo, vamos pegar aqui aqui, livro de SQL Server, vamos ver aqui, ó. Ó, por exemplo, vamos pegar esse guia prático do SQL Server aqui, ó. Download, não. Vamos ver, cadê? Amazon, guia prático do uso de SQL Server. Cadê? Aqui, ó. Aí, ó. ISBN 10 e ISBN 13. Tá? Esse código aqui é único para esse livro. Então, se você até pegar esse código e, meleca, e mandar uma pesquisa aqui, ó, ele vai trazer o livro para você aqui, ó. Guia prático, guia prático, guia prático, tá vendo? Ele é como se fosse um RG do livro ali, tá? Beleza. Muito bem. Livro, o que mais que é interessante a gente ter no livro aqui? Obrigado, professor. O autor? Autor, né? Então, vou colocar até assim, ó, o ID do autor. Já entenderam o que vai acontecer aqui, né? Já vai separar com foreign key o ID do autor. Isso, exatamente. O autor ele vai derivar de uma tabela pessoas, onde vão ter usuários que pode ser do tipo professor, estudante, entenderam a árvorezinha, tá, né? Então tá bom.
que mais do livro que a gente pode ter que seria interessante? Quantidade de páginas, por exemplo, só para ter um valor A de quantidade A de páginas editora é também, uma boa. né? A A editora, né? editora também. Então, nós vamos até dar uma melhorada aqui. Vamos colocar a ideia editora. E chega que senão nós vamos extrapolar a situação aqui, tá? Então, aqui a ideia de editora, tudo que a gente está vendo e de alguma coisa, se não for a chave primária, vem de algum lugar. Então, nós já entendemos algumas relações que vão ter aqui, né? Ô, professor, só uma dúvida, como eu cheguei agora, isso aí vai ser tipo aquele da livraria que a gente fez? Ele vai ser o gerenciador de biblioteca aqui, ó. É este Hum, careta aqui, ó. ah, tá. Tá? Tá. Até aqui no chat aqui eu coloquei uma preview disso aqui. Depois eu vou compartilhar isso aqui tudo com vocês. Beleza, obrigado. Então, o livro está para cá. Próxima entidade que a gente tem seria a categoria. Então, vamos criar a nossa categoria. Categoria a gente vai ser bem minimalista nela, tá bom? Aqui nós vamos editar. Eita, nós. Ah, tá. Esquece, estava dando outra coisa. Então, aqui vai ser a nossa categoria, onde eu vou ter só o ID e o nome da categoria em Varchão. Então, tá bom demais. Posso ter várias categorias, assim como eu posso ter várias categorias para o meu livro, não necessariamente uma só. Tá? Vai depender do ID Beleza. e do nome. É? Vai depender do ID e do nome. Assim, conforme for ponhando a categoria, vai configurando o ID do livro, no livro. Isso. Isso. Mas aí, para relacionar esses caras aqui, já viu o que vai acontecer, né? Se eu tenho Uhum, várias categorias para um livro, eu já deu ruim, entre aspas. já. Vamos lá. Então, categoria, beleza, nós vamos ser bem simplistas no categoria aqui, e vamos criar a nossa próxima entidade, que é o exemplar. Aliás, o exemplar não, o autor, né? De categoria, Autor. e agora nós vamos trabalhar com o autor. Autor, que também vai ter um ID, vai ter um nome Aniversário. dele, um varchar, que não pode ser nulo. E o que mais seria interessante colocar do autor aqui? CPF? Não, CPF? o autor Não, não vai disponibilizar o CPF dele. É. Poderia ponhar. Tem um código de autor, não tem? Ah, não, aqui nós vamos usar como ID aqui, não precisa Ah, tá. funcionar. Vamos deixar só então É só o nome. só o ID e o nome, tá? A próxima tabelinha que nós vamos gerar é a Editora? nossa querida editora. Aqui é a editora, vamos ser simplistas também. O Nome da editora, vai achar. Ele põe o gerente da editora? Não, vamos ser simples. CNPJ aqui, pronto. Vai achar, ok. Beleza, tá bom. Não precisamos fazer nada demais por enquanto, tá? A ideia lembra que a gente tem que finalizar isso aqui até amanhã à noite. Ah, beleza. O que está faltando aqui? O exemplar que nada mais é que o livro, né? Então, livro. Eu precisava ter alguma coisa. Não, depois nós vamos pensar, tá? A ideia do exemplar é a quantidade de exemplares que tem na biblioteca, daquele livro Fazer especificamente. um estoque? Como se fosse um estoque, né? Mais ou menos a É, ideia do estoque mesmo. poderia separar em outra tabela. Qual? Criar uma tabela tipo estoque ou exemplares disponíveis. Criar uma entidade É, chamada exemplar? Pode ser, pode porque daí ser. você faz a ligação delas, né? é Isso. porque você vai ter vários livros, né? Uma editora, ela não tem só um livro. Isso. É, Não é editora, é não, biblioteca. é exemplar, é a biblioteca. Ah, Como se sim, fosse Biblioteca. sim. o estoque do colégio, de alguma coisa assim. Eu não tô muito.
ID do livro a gente pode trazer, então, também como Como foreign key? inteiro, uma foreign key, e aqui a gente vai colocar um campo de quantidade do tipo inteiro, também não pode ser nulo. Vai Ó, querer. tá vendo com 3 inteiros. Pronto. Essa é a primeira tabela que eu Até vejo o com 3 inteiros. ID, até esse D aqui, teoricamente, ele é dispensável, né? É dispensável, porque você já vai usar como Porque eu foreign key posso usar o ID livro para ser a chave primária. ou ISBN. Não posso, não posso, não posso, não posso, não posso. Por que que eu não posso? Não, aqui o ID livro, a ideia de ter o ID, né, a gente poder trazer as chaves primárias, tá? Sim, Todas sim. as entidades, nós vamos ter o ID aqui. Aí aqui também faltou o ID autor, né, para a gente deixar sempre padronizado. E aqui também o ID editora. Editora. O ISBN não pode. Então, tá certo, tá certo. Aqui está certo. Aqui o ID exemplar. Só para considerar como um registro, assim, o ID de registro, tá? Ah, tá. Então aqui eu não posso tirar, por quê? Por que eu não posso usar só o ID livro como chave primária e estrangeira? Porque eu não consigo fazer isso, tá? Eu tenho que ter dois campos para isso aí. Então eu vou ter o ID do exemplar, o ID do livro e a quantidade. Pode No, falar, Elizabeth, fique à vontade. Se você estiver falando, tá no mudo. Hum. No caso, enquanto ela não fala aí, eu fico aguardando. Vai. Se trouxesse o ISBN com o ID do livro, poderia, né? Duas foreign key. Poderia, mas é processamento desnecessário dentro do Ah, banco, não, né? sim. Sim, só Mas para. poderia. Eu poderia trazer o ISBN como referência do exemplar aqui, tá? Sim, Mas pode ter aquele esquema que a gente viu agora, por exemplo, desse livro aí da O'Reilly, que ele tem dois ISBN, né? Os dois padrões, o de 3 e o de sim. 15 dígitos. Então pode dar essa confusão aí. Mas, enfim. Elizabeth, se você estiver falando, ninguém está com áudio aqui, tá? Eu, pelo menos, não estou Ou ouvindo. clicou e esqueceu. Ou clicou e esqueceu. Se não, deixa escrito aí. Se não, abre o microfone e fala, não tem problema, tá? Bom, o empréstimo, que agora eu tenho que definir minha entidade empréstimo. O que é um empréstimo, gente? Quando você pega o livro na biblioteca para você ler. Traduzindo para o banco de dados, o que é então isso? Qual é a relação de empréstimo com a biblioteca? O que o empréstimo está relacionando? O empréstimo está relacionando o usuário com a biblioteca, com o livro e a biblioteca. Quase. Quem que empresta livro? A O usuário. biblioteca. A Não. biblioteca empresta para o usuário. O usuário é que empresta livro. O usuário empresta livro, né? Sim. Ele pega emprestado. A É. ideia é essa, tá? O empresta no sentido de não ele emprestar, ele pega emprestado. É isso? É ele com a biblioteca, no caso. É ele como o Livro. livro. O empréstimo nada mais é que a relação entre usuário e livro para a biblioteca. Sim, Certo? certo. Então, ela é uma tabela de relacionamento de quem com quem? Usuário e livro. Usuário e livro. Vou até inverter aqui, ó, trazer o livro para cá. Trazer aqui para cá. Opa! No caso aí vai ter que ter um date, né? Para saber a data que foi pego. Ah, muito bem. O que eu preciso saber na minha tabela empréstimo? O que eu preciso ter aqui? Data. O ID, logicamente, do dia Tá? que pegou. Empréstimo, o ID está implícito, tá? O ID está, vamos ter em todas. Já tá. Date time, not null. O que mais? O nome de quem prestou, né? O ID do O usuário que nome, prestou. o ID do usuário. ID do usuário que fica mais interessante, né? O que mais? O ID já vai puxar tudo do usuário. Vai ter que É a ligar. relação de quem com quem? Do usuário com o
Livro, vai ter que ter o ID do livro. Pronto. Um campo que nós vamos adicionar, que vai ser calculado por uma trigger. Que é a data de devolução, não é? Data de devolução. Data de devolução. Qual que ele vai ser o tipo de campo mesmo desse cara aqui? Date? Não, não. Ó, como que ele vai ser gerado? Como é que é o nome do campo lá? É atributo? De que tipo? Ai, Bit. atributo. Não do Bit. tipo de dado que vai nele, o tipo de atributo. Lembra que a gente tem atributo monovalorado, Ah, tá. É multivalorado multivalorado, no caso. e o terceiro. Não, Não, é o terceiro? é o terceiro. Valorado, multivalorado e. Putz, Derivado. é o derivado. Derivado. Então, o empréstimo está entre usuário e livro, né? Isso. Beleza. E a reserva? A nossa entidade reserva. O que que é a reserva? É quando um usuário reserva um livro que não tem no estoque, não é? Usuário é quando o usuário reserva um livro que não tem lá disponível para emprestar, não é É, isso? e quando chegar, eles já são avisados para ele buscar. Isso, beleza. Então Então, o vai que que é ter o ID importante do eu ter dentro de usuário, uma reserva? o ID do usuário, o ID do livro que ele quer. O usuário vai ser um integer, que não pode ser nulo. Aqui também não o ID do livro, o integer, que também não é nulo. O que mais? Data, não, data acho que não precisa. Precisa da data, né? Pra saber a data do pedido. Data do quê? A data que ele fez a reserva. Data da reserva? É, pra saber quem tá na frente, né? Data da Tipo, se várias reserva, pessoas para reservando. saber quem está na frente. Gostei do motivo, inclusive. O que mais? Peraí que eu tô pensando. O que mais poderia ter? O que seria importante aqui? Ai, Roberto, ajuda eu. Cadê a Previsão? Fabiola? Previsão de vou colocar aqui, ó, uma previsão de devolução para a gente ter mais uma trigger aqui pronta, tá? Ah, tá. Pra saber quem que foi o primeiro a pegar o livro que vai estar mais próximo de devolver. Baseado no empréstimo, nós vamos caçar o livro e aí nós vamos ver a possível data de devolução e colocando como previsão. Por que previsão? Porque o cara aqui pode atrasar ou devolver Exato. antes, tá? Só para a gente criar possível trigger até cansar aqui. Eu não criou Professor, nada tem no um Atinu grupo, 2 vezes aí não, pra depois não ter aquele problema daquele dia, né? professor, tem um grupo, tem grupo de WhatsApp de banco de dados para acompanhar os conteúdos. Não sei se tem do WhatsApp, acho que tinha, né? Tem do Se alguém Discord. tiver aí o link, manda já no chat aí. Eu vou mandar do Discord, qualquer coisa. Tem o Discord é certeza, que é onde não são gravadas as aulas. Nunca foram gravadas. Que Nunca isso? foram gravadas. Não, e também não Nunca está nessa sendo semana feito foram hoje, gravadas. tá? Não está sendo feito hoje também, Ô, exatamente. logo no dia que eu chego atrasado, você grava, rapaz? Isso Vamos porque eu lá. estou no Note, tá? Tá no Note Tá? hoje? Tô. Meu PC já tá na casa nova. Ó, Já está na casa nova, aí sim. Eu gostei. Eu vou já dar uma aprendeu a pedir apertada aqui nas desculpa? tabelas e Pediu o vou fazer o quê? seguinte, ó. Aprendeu a pedir desculpa? Por quê? Pede Vai, desculpa. depois você Oh, vai meu ver. Deus. Vai, vamos voltar aqui. Vamos lá. Ah, entendi. Nós vamos melhorar aqui. Nós vamos melhorar essa tabela aqui. O que está faltando a gente fazer aqui? Lembra que no exercício aqui, ó, no chat, eu coloquei aqui, ó, usuários, pessoas que podem emprestar livros, alunos ou professores, tá? Então, o usuário ele vai ter dois tipos. Ele vai Vai ter ter o o aluno e o usuário, professor. o tipo aluno e o tipo
professor. Opa. Aluno. Então, o aluno vai ter um ID. Lembra que quando a gente está derivando uma tabela, quando a gente está especializando uma tabela, o que que eu tenho? Derivados? Ah, sim, derivados. Mas o que que eu tenho que fazer para mostrar que é derivação Uma foreign key. de quem? Caso vai ser o ID do usuário ali em cima, né? Usuário. Exatamente. Sempre da tabela que está derivando aquela entidade. Sim. Tá? Do tipo inteiro. E aqui, ó, CPF tem os dois. Eu vou colocar aqui no aluno, nós vamos colocar o registro de aluno. E no professor, nós vamos colocar. Boa noite. Boa noite. Quem que falou boa noite? O Breno chegou agora. Eu. Ah, chegou. Eu cheguei atrasado, você chegou mais que eu. Chegou cedo pra ir embora, hein? E aqui, então, nós vamos colocar o registro de aluno, que vai ser do tipo inteiro também. Só para definir a especialização dele. Cadê? Inteiro, integer. Cadê o integer? Ah, tá aqui. Not null. E aqui no professor vai ser quase a mesma coisa. Então, aqui vai ser professor, onde eu vou ter o ID também. Eu vou ter o ID do usuário, vindo lá da outra tabela. E aqui eu vou ter também o RT, que seria o registro do professor. Um integer aqui, not null. Beleza? Temos tabelas suficientes para a gente trabalhar aqui. O que é esse menos aqui? Not null. Ah, tá. Beleza. Deixa eu salvar isso aqui para não perder. Say yes. Biblioteca DB. Se perder, dá para pegar. Então vamos lá. O que está faltando eu fazer aqui agora? Teoricamente, as minhas entidades estão ok. Né? Eu preciso fazer o que agora? Fazer Os a... relacionamentos. Os relacionamentos. Muito bem. Valeu, Então Roberto. faremos os relacionamentos. Por onde vocês querem começar? Vamos começar pelo... Deixa eu ver o que tem aqui. Autor e livro? Autor e livro? Porque daí vai ter que apanhar o autor, aí já vai apanhar a categoria, o exemplar, editora, já faz essa parte do lado direito, depois puxa pro lado esquerdo. Então tá bom. Então vou até puxar um pouquinho para cá, então. Vou ficar o livro aqui e a gente ter espaço para movimentar. Como é que eu faço, então, o relacionamento aqui? Vamos ver. Eu vou ter que relacionar, então, o ID do autor. Check expression, default, lá, lá, lá. Não. O relacionamento eu tenho que puxar, né? Isso. Se eu me lembro bem, clica na bolinha. Ah lá, clica na bolinha e vem aqui no ID do autor aqui. Certo? É isso Certo. aqui. Livro ideal. FK, livro ideal, autor livre. Já põe até o nome da foreign key aqui. Será que eu tiro o zoom aqui um pouco, fica ruim pra vocês verem, só para deixar maior? Aí eu consigo trazer mais para cá. Só para a gente poder ler as chaves aí. Vai ficar livro ID autor. Vou deixar assim, depois a gente vai mudar isso lá no script, tá? Aí eu tenho que fazer o que mais? Relacionar a editora com o ID da editora, né? Isso. E a categoria Com o ID da categoria. Beleza? Os 3 relacionamentos de livros aqui, ok? O exemplar com o ID do livro. O exemplar com o ID do livro. Muito bem. Então, aqui o ID do livro eu tenho que trazer para cá o ID do livro aqui. Beleza. O ID da categoria é aqui que a gente tinha essa questão, né? Deixa eu ver. Ó, já nenhum issue, não. Beleza? Que bom.
Eu só preciso trabalhar aqui, ó. O que a gente vai ter? Vocês falaram para mim que o livro tem mais de uma categoria, certo? Se ele tem mais de uma categoria, não pode ser o relacionamento de um para um. Tem que Tem que ser ser de um para muitos. um para muitos. Quando eu tenho um relacionamento de um para muitos, o que eu tenho que fazer? Um livro tem várias categorias. Uma categoria. Só tem um livro. Não, tem vários livros também. Ah, muito bem. Tá vendo como a gente tem que fazer a pergunta dos Então, dois de lados? muitos para muitos? Então, a gente tem um relacionamento de muitos para muitos aqui. Só que para eu ter um relacionamento de muitos para muitos, tá vendo que ele nem tem opção aqui. O que eu tenho que fazer para o relacionamento de muitos para muitos? O que acontece com o relacionamento de muitos para muitos? Na verdade, o ID da categoria se torna... O ID... Não? O que acontece Vira no banco tabela. Aê, garoto, já veio aqui, ó. O Heitor mandou aí, ó. Vira uma tabela. Lembra que todo relacionamento de muitos para muitos vira uma tabela. Lembra? Uhum. Tudo bem. Então, este relacionamento aqui, ele tem que ir para o beleléu. Então, quer dizer, se eu vou ter o relacionamento de um livro com várias categorias, e várias categorias têm vários, e uma categoria tem vários livros, eu tenho um relacionamento de muitos para muitos, onde eu vou precisar criar a minha tabela de relacionamento, que vai se chamar como? Livro categoria. Eu amo os nomes do professor. Que fica fácil, né? Sempre bem específico. Ô, professor, Oi. sem querer atrapalhar a sua aula e tudo mais, mas tipo assim, você tá falando aí que eu cheguei meio atrasado e ainda me perdi. Qual que é a tabela que é de muitos para muitos, que eu não tô entendendo? Categoria. Livro com categoria. Um livro pode ter várias categorias. Uma categoria tem vários livros, então é muito para muitos. Ah, fechou. Tá? Então, aqui eu vou precisar do ID do livro, também como um integer not null, e vou ter o ID categoria para relacionar os dois, colocando também muitos para muitos. Então, aqui sim eu relaciono. Aqui não vai ser mais ID categoria, né? Não. E agora, como é que vai fazer? É aqui, ó. O ID do livro vem aqui. E o ID da categoria. Faltou eu editar aqui e botar bonitinho, né? ID categoria. Vai ligar com o ID da categoria da outra tabela. O ID da categoria daqui. Agora sim, beleza. Eu tenho uma tabela onde vão ter vários registros de relacionamentos, né? Aqui sim, um para um. Por isso que a tabela vira muitos para muitos. Ficou claro para todo mundo? Ficou claro a ideia aqui? Não uso o Discord, mas obrigado por responder minha dúvida. Imagina. Qual que é o que vira relacionamento muitos para muitos? Qual que é o que vira relacionamento muitos para muitos? É do livro para o livro categoria? Com categoria. Tá. Então, esse de categoria aqui, ele cai fora daqui, ó. Porque eu transformei aqui a minha tabela, né, de relacionamento entre os dois aqui. Certo? Um livro pode ter um autor só? Não, pode ter mais de um autor. Um autor só escreve um livro? Também não, tem vários autores. Olha só! Então tem relacionamento que vai pro beleléu aqui também. Então, cadê? Editora também vai pro saco. Editora também. Viu como não estava tão simples assim?
Nunca é Cadê? simples, eu aprendi isso É na prática. ficar livro e de autor a autor. É ficar livro e de autor a autor. Este relacionamento vai pro beleléu. Então, aqui vamos ter que fazer uma tabelinha também. Não consigo Livro-autor. movimentar isso aqui. Autor-livro. Livro-autor ou autor-livro, né? Tanto faz. Autor-livro, acho que fica melhorzinho. Autor-livro? Então tá bom. Então vamos criar uma nova tabela. Todo mundo está entendendo por que está virando tabela isso aqui? Relacionamento de muitos para muitos. Livro-autor, né? Que você tinha falado? Autor-livro. Não, escolhe. Autor-livro. Livro. Tá, desculpa. Autor-livro. Então, onde eu vou ter o ID do autor, que O ID do também livro. é um integer, e aqui o ID livro, e também é um integer daqui. Aí agora sim, esse de autor, tchau. Esse de autor vem para cá. E esse de livro, opa! E esse de livro vem para o de livro aqui. Agora sim, ficou meio confuso aqui esses riscos todos um em cima do outro, mas está dando para enxergar, né? Tá Mais ou dando para menos, tô com os entender. olhos zoados. Beleza? Então, eu tenho o autor livre, porque um autor não escreve só um livro, ele escreve pelo menos um livro. Então, é um para um ou muitos. A mesma ideia é o livro. O livro não necessariamente tem um único autor. Ele pode ter vários autores. Então, por isso que virou a tabela de relacionamento muitos para muitos, tá bom? E assim como editora, mas aqui a editora, eu tenho relacionamento de um para muitos. Não, Ambos os muitos lados. para um. Muitos para muitos. Uma editora não tem só um livro e Um livro tem só uma editora. tem só uma editora? Tá. A Amazon tá aí para provar o contrário. Mas a Amazon não é editora, ela é distribuidora de livros. É, faz sentido. Entendeu? A editora só vai ter um, porque tem o carimbo da editora, tá certo. Então, aí vamos lá. Relacionamento de livro para editora. Um livro tem só uma editora. Uma editora tem muitos livros. Então, este relacionamento aqui, Dá um para muitos. este careta aqui, que é o FK Livro Editora, FK Livro ID Editora. Cadê? É esse aqui, certo? É, vai ser de um para Esse muitos. cara aqui não é muitos para um. Vários livros têm uma editora. Uma editora tem vários livros. Um livro tem uma editora. Vários livros têm uma editora. Uma editora tem vários livros. Tá certo. Entendeu? Uhum. Tem sentido? Faz. Beleza? Então, quando a gente tem o relacionamento de um para muitos, ou muitos para um, aonde que vai a chave estrangeira? Na editora? Por quê? Ó, como eu amo isso, por quê? Ué, se você falou que... Porque uma editora só tem muitos livros. Hã? Porque é a editora que tem muitos livros. Tá, a editora tem muitos livros, tá bom. Mas aonde que vai a chave... Nível de banco de dados. Aonde vai a chave estrangeira? Vai no livro. Por quê? Porque ele só tem uma editora, não tem várias. Mas vamos trazer para... Aí, Fabiane, era isso que eu queria ouvir. No lado fraco do relacionamento. Qual é o lado fraco do relacionamento? É onde tem muitos. Então, o livro recebe o ID da editora. E não a editora A recebe o editora ID do recebe livro. o livro. Beleza? Todo mundo entendeu o conceito aqui? Sim. Revisão para prova já, hein? Quem tem, né? Prova? Quem Ah, tem. tá.
É. Já matou eu do coração 3 vezes aqui na cadeira. Não acredito que vocês não têm prova. Tá muito. Eu vou mandar lá no Mar falar, ó, pode pôr prova no primeiro Não, ano, que manda tá muito não, fácil. manda não. Bom, fechamos essa parte aqui. Até aqui, ok? Até aí, ok. Agora pode pôr livro com empréstimo. Livro com empréstimo? Podemos fazer Boa, livro com Fabiana, empréstimo. é isso aí, Fabiana. Coloca a A prova Fabiana tá só pro falando. José e pro Roberto. Coitado, o Roberto Ô, ainda tá quieto. Pô, e o Breno? O Breno também. Breno é o eu tô caramba. de boa, cara. Não tô incomodando ninguém, só tô aqui acompanhando a aula. Eu nem falei Fazer. mal dela hoje. É. Tamo junto, Breno Fabiana. não, olha lá. A Fabiana virou defensora do Breno. Bom, vamos lá. Então vamos agora trabalhar com a tabela empréstimo, certo? O que é uma tabela empréstimo? É o relacionamento de usuário para livro, tá? Lembra que eu falei que não por padrão, mas por normalmente boas práticas, a gente acaba usando as tabelas de relacionamento muito para muitos, colocando o nome das duas. Mas isso não é regra, isso não é lei, isso não está escrito em nenhuma normativa de banco de dados, tá? Então, a tabela empréstimo, eu sei que ela é uma tabela de relacionamento entre usuário e livro. De que tipo? Qual o tipo de relacionamento que essa tabela traz aqui? Muitos para muitos. Muitos para muitos. Sempre que eu tenho uma tabela relacional, eu tenho a tabela, eu tenho o relacionamento do tipo muitos para muitos, tá? Lembrando que no relacionamento, lembra lá que no diagrama que a gente fazia, no mapeamento entidade, modelo entidade relacionamento, o MER, a gente podia colocar atributos no relacionamento de muitos para muitos? Sim. É isso aqui que a gente fez já instintivamente, tá? Eu já tenho aqui ó, a data do empréstimo e a data de devolução. São atributos da minha tabela de relacionamento entre usuário e livro, que nada mais é que o empréstimo. Beleza? Beleza. Então, ID usuário é este careta aqui, o ID do livro é este outro careta aqui. São só os dados que eu tenho de chaves estrangeiras? Sim. Sim. Data Peraí. de devolução vai ser coisa, data de empréstimo vai ser o atual. Tá ótimo, maravilha. Essa ficou fácil, hein? Pelo amor de Deus, hein? O ID do aluno e o ID do professor. Aqui o ID do usuário vem aqui. Aqui eu só tenho usuário de um tipo. E aqui eu tenho aqui. Ô Felipe, calma aí. Eu esqueci como é que tipo assim, como é que a gente faz pra comparar uma tabela com a outra pra ver qual que é mais fraca entre um relacionamento de muitos pra muitos. De muitos para muitos, as duas são fracas. Por As isso que duas são gera uma fracas. tabela nova. Entendeu? Agora faz sentido. Porque quando não é de muitos pra muitos, aí, tipo assim, geralmente é que tem, que, tipo assim, que geralmente é que tem mais, né? Enfim, eu já entendi. O que tem Não, mais não, não, geralmente é não. mais Vai, fraco. conclui o raciocínio. Conclui. Geralmente aqui tem mais, eu acho, eu esqueci o nome que fala, mas eu sei que é a mais fraca. Relacionamentos. Isso. Aqui é pra muitos é mais fraca, geralmente. Ela perde, aí acaba abrigando a chave estrangeira. E a outra acaba abrigando a principal, entendi. Exatamente. Se eu tenho relacionamento de um para muitos ou de muitos para um, não importa quem está do lado do muitos. O muitos é o relacionamento fraco. É ali que vem a chave estrangeira. Quando eu tenho uma tabela, quando eu tenho um relacionamento de muitos para muitos, obrigatoriamente eu tenho que construir uma tabela nova. Entendi. Aí eu vou trazer uma pergunta para vocês aqui. Beleza, o aluno aqui tem o ID do usuário, o professor tem o ID do usuário também. O professor não pode ser aluno? Pode. E agora? O RP não deixa. Ah, não pode? Pode. Posso ou não posso? Pode. Então, como que eu faço isso aqui agora? Como é que eu conserto isso aqui? Ai, vocês falaram que pode, agora eu conserto.
Gol, gol, gol. Como que a gente conserta aí? Tá fácil. Vai ter que ganhar mais uma chave, mas Mais uma estrangeira. chave. Mais uma franquia. Por que mais uma chave? Não, mais uma chave estrangeira não. Vai, gente, fala. Quero discussão. Quero ver o circo pegar fogo. Peraí. Como Peraí. que eu resolvo esse problema? Entre aluno e professor, sendo que o professor pode ser aluno, ou o aluno pode ser professor. E aí? Entra aquele. Se Como eu é que era for o fazer nome? isso, como é que o que eu vou ter lá? Eu vou ter uma disjunção parcial ou total? Total, no Parcial. caso. Parcial. Parcial. Mas aí no caso só tem dois. Tudo bem. Vira parcial? Parcial. Por que parcial? Qual Ah, que era tá. Ele a pode ser ideia da um só disjunção ou parcial? os dois. Hã? Ou Ele pode ser um todos, só ou ou os dois. todos, ou É. todos. Então, no Exato. caso aqui, é uma parcial porque ele não é todos, ele não está se enquadrando Não é dentro de. obrigatoriamente todos. Exato, Exatamente. Então, nesse caso, eu tenho que tipo de disjunção? Parcial. parcial. Muito bem. Se eu tenho uma disjunção parcial e eu quero não ter mais essa disjunção parcial, como é que eu resolvo? Você vai ter que criar uma tabela. Não, muito Não? pelo contrário. Excluir uma tabela. Eu vou excluir as duas. Porque eu simplesmente venho aqui no usuário e faço isso aqui, ó. Tipo, onde eu posso ter três tipos definidos. Um enumerador. 1, 2 e 3. Aluno, professor e os dois. Entenderam a Ele ideia? marca Aí eu ali. perco a necessidade dessas outras duas tabelas aqui. Aí ele marca ali, no caso. Nós Um não para vamos ter aluno, dois para professor e três para os dois. 3 por 2. Pronto. Aluno, professor. Pronto. Só que não vamos fazer isso. Nós vamos trabalhar com a disjunção parcial mesmo, tá? Tá. Portanto, um aluno não pode ser professor. Ou é aluno ou é professor. Para biblioteca, ou é aluno ou é professor. Lembra que o Deu nosso. aula, estudou. Deu aula, então você é professor. Você só É, estuda, você é aluno. você só estuda, você é aluno. Lembra que eu falei que a gente está focado no domínio da biblioteca. Ah, mas ele pode ser professor também. Tá bom, mas não para a biblioteca. Você quer o seu cadastro como professor ou como aluno? Simples. É um ou outro, não dá para escolher os dois. Entendeu? É restrição do sistema. Ah, mas eu quero que o sistema faça isso. Pode fazer você, então. Note mais problema. Not my problem. That is not my problem. Aí, ó. Faltou a reserva, hein? Faltou quem? A Faltou reserva. reserva. Tem a tabela solta aqui. A ideia da reserva é muito parecida com a do empréstimo, né? Sim. Só que eu tenho aqui o ID do usuário aqui, O ID do livro o ID do livro aqui, e pronto. O resto é e na a trilha. previsão de devolução Vai na data de devolução. Não, a previsão vai não. Vai na data? não vem daqui? Ah, é verdade. É previsão, não é data de devolução. Tudo bem? Aqui também a gente podia ter colocado mais uma, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou tirar esse relacionamento que eu criei por último. Porque aqui é a data de devolução mesmo, tá? Aqui no É, empréstimo nós vamos colocar mais uma data aqui, ó. a previsão, não é? Data devolução prevista. Aqui sim vai ser o calculado. Também vai ser DOT nulo, e aqui pode ser nulo, porque a data da devolução vai inserir depois, né? Com a função lá, com a procedure devolver livro. Tudo bem? Ótimo. Tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu a ideia?
Sim ou não? Sim! Tudo bem. Faz o Gente, ligamento aí. levamos 50. Não, Faz o 50 não. relacionamento, professor. Hã? Faz o relacionamento da data de devolução prevista com a Ah, é, previsão. verdade. Boa. Aí, tá pronto. Levamos 47 minutos para fazer a modelagem do banco, que nas outras aulas a gente levou 2 dias. Agora vai fazendo a mão, né? Certeza. Ah, que delícia. Certeza. Aqui, até puxar mais para cá, assim, para ficar mais longe. O toque me dói às vezes. Eu tô só a Fabiane querendo caos. Parece um bicho de 7 cabeças, não parece? Mas se a gente começar a olhar e entender, nem é tão bicho de 7 cabeças assim. Tá? Todo mundo conseguiu pegar o conceito aqui? Só nessa brincadeira aqui, o que nós já fizemos? Nós não criamos o modelo entidade relacionamento, porque nós já fomos direto para o modelo lógico da coisa, mas a gente já entendeu os relacionamentos, já fez tudo. Quer criar o modelo entidade relacionamento isso aqui? Eu não. Ah, criei pra nós ver. Cria para nós ver. Tá? Chega em mim, querido. Mas vamos lá. Mas entenderam aqui o modelo lógico do que a gente criou? Entenderam que a gente, pegando por partes, cada uma das entidades, entendendo o problema, focando num pedaço, a gente come o boi a bife, lembra que eu falei isso para vocês? Lembra do problemão? Que a gente pega o problemão, divide em vários probleminhas, a hora que a gente resolver todos os probleminhas, o problemão está resolvido. É isso aqui, dividir para conquistar. Tá bom? Exato. Olha a evolução. Era isso que lembra que eu falei no primeiro dia? Que eu queria sentir essa evolução de vocês, entender como é que a gente estava evoluindo aqui dentro. Nós levamos no primeiro exercício, que era mais fácil que esse, 2 dias para fazer uma modelagem. Hoje nós fizemos em 47 minutos. Nós começamos, era exatamente 8h13. Beleza? Tá vendo como vocês têm medo de vocês mesmos? Nem foi tão difícil assim, concorda? Quem teve dúvida, levanta a mão. Quem ficou mais ou menos perdido aí? Independente se é o primeiro dia, se não é, se não entendeu, se pulou algum conceito, faltou Se chegou alguma aula, atrasado ou não. se chegou atrasado. Ninguém ficou com dúvida? Puta, era isso mesmo que eu Não. queria. Então tá bom. Então, dever cumprido da minha parte, hein? Agora eu tô orgulhoso de mim mesmo, de vocês também, obviamente. Bom, vamos fazer então a modelagem disso aqui. Quer fazer um modelo de entidade de relacionamento? Aqui eu consigo fazer direto? Não consigo, né? Consegue, file. Consegue mesmo? Consegue, hein? Vai em Aonde? file. Ah, Import from SQL. Import from SQL. No de baixo. import from SQL? Você vai importar o Mas eu teria que jogar o SQL aqui. export, na verdade, né? Exportar. Export. Export SQL. Não, mas aqui ele vai me dar o SQL pronto. Eu não quero isso. Nós vamos fazer na mão. Ah, Eu quero transformar isso aqui em modelo entidade relacionamento. Não dá para fazer, né? Não dá. Vamos criar rapidinho lá. Aliás, até vamos no ScaleDraw, só para fazer diferentão aqui. E aqui o modelo entidade relacionamento. Olha lá, rapaz. meu Deus. Olha em cima, deixa eu ver o nome pra mim não esquecer de novo. Hã? Full Outer Join. Full Outer Join. Olha lá onde nós estamos. Como é que eu faço um novo disso aqui? Vamos limpar esse trem aqui. Reset Canvas. Pronto. Aê. Beleza. As entidades, vamos trabalhar com os quadradinhos.
os relacionamentos com os nossos moços, certo? O que eu tenho de entidade, então? Eu tenho a entidade aluno, eu tenho a entidade, cadê o desenho? Entidade aluno, não, tem a entidade usuário que vai derivar professor, que é usuário, que vai derivar aluno e professor. E mais que eu tenho? Reserva. Vou jogar as entidades aqui, depois a gente vai fazendo o relacionamento, tá? Uhum. Reserva, empréstimo, autor, Editora. exemplar e categoria. Editora também, não é? Exemplar, categoria. Tinha editora também? Tem editora também. Tem editora também. Boa. Editora. Editora. Beleza. Então, aqui eu tenho usuário, aluno, professor. Vou até colocar na minha posição para ficar fácil, hein? Reserva e empréstimo. Então, reserva para baixo, empréstimo para cima. Aí eu tenho o livro aqui no meio. Cadê o livro? O livro vem para cá. Vocês todos saiam daqui. Livro aqui. O exemplar está aqui em cima. A categoria aqui. O autor e editora. Autor e editora. Ó, na minha posição, hein? Só para ficar fácil. Então, aqui eu tenho relacionamento aqui. Tenho relacionamento aqui. Relacionamento não, como é que chama isso aqui? Alô? Ah, Eu cheguei atrasada, mas o estudo começa da base. Prossiga, professor. Beleza. Como é que chama isso aqui? Onde eu tenho uma classe que origina outra. Uma classe, não, uma entidade que origina outras duas? Sub. subdivisão? Não? Não. Quando a gente divide, a gente tem uma disjunção parcial ou Disjunção. total, né? Onde eu tenho uma entidade principal e duas derivadas. Disjunção gera entidades derivadas, tá? O empréstimo, ele é uma tabela de relacionamento. Então, este desenho, na verdade, é este desenho aqui. Né? O empréstimo não é entidade mais, ele é um relacionamento. Opa, empréstimo. Ele vai ser um relacionamento entre o quê? Usuário e livro. Usuário. Opa. Aqueles números ali, se eu apertar aqui no fundo. Ah, mentira! Olha lá. Que simples. Então, o empréstimo nada mais é que o relacionamento entre usuário e livro. Aí eu tenho também a reserva, que é a mesma ideia, né? A reserva é praticamente um clone do empréstimo. Então, aqui eu tenho a reserva, que do mesmo jeito eu vou ter o relacionamento de livro e usuário. Pô, ficou perdido esse aqui. Nossa. Acho que juntou muito que eles perderam. Aqui, 5 daqui para cá, beleza. Certo? Esse aqui também está bravo, muito aqui. Aí. Então, eu tenho este relacionamento. Reserva, livro. Agora eu tenho livro com editora.
eu tenho um relacionamento aqui, onde eu relaciono. Como é que vai ser o nome desse aqui? Tem editora? Né? O livro tem editora, por exemplo? É. O livro tem editora. E aqui, para cá. Eu estou nessa parte aqui, ó. Livro, com editora e Autor livro, e livro. autor. Então, mesma ideia aqui. Também tem, né? Aqui eu não estou preocupado ainda com cardinalidade, tá? Só deixa eu tirar um pouco do zoom aqui. Trazer mais para cá para a gente ter mais espaço. Então, o livro também tem. Opa! O livro tem editora. Para cá, fala, gatinho. Tem mais uns 40 minutos. Vai lá descansar. Boa noite. Então, o livro tem autor, assim como também tem categoria. Em categoria. Então, daqui para cá e daqui para cá. E o exemplar, ele está relacionado com o livro, né? Uhum. Então, o livro também tem um relacionamento com o exemplar. Né? Só para falar que é outro nome, vou colocar possui. Para não ficar tem. Certo? Certo. Praticamente o nosso modelo entidade e relacionamento, né? Aqui eu só tenho um modelo entidade, né? Os relacionamentos estão aqui, mas o que está faltando para eu ter o modelo entidade e relacionamento? O que está faltando aqui? Aquela palavrinha que vocês adoram, quando a gente estava falando desse As negócio. foreign key? Não. Nossa, eu amo foreign key. Tem uma que você gosta mais. Ih. Nossa. Viu como você gosta mais? Cardinalidade. Tá? Roberto dá risada porque sabe que eu amo essa palavra. A cardinalidade é o que define a quantidade de relacionamentos que eu vou ter entre as minhas entidades ou entre as minhas tabelas. Tá? É aí que eu vou começar a enxergar o que vai virar uma tabela de relacionamento por conta do muitos para muitos. Quais são os 3 tipos de cardinalidade que a gente tem? Um para muitos, muitos para um e muito para muitos. Um para muitos, muitos para um e muitos para muitos. Isso, exatamente. Aqui, entre usuário e aluno e usuário e professor, qual é a cardinalidade aqui da disjunção? Aí é um para muitos. Um para muitos? Não, um para um, né? Para um. Um usuário só pode ser um aluno ou só pode ser um professor. Para eu criar a restrição a nível de banco, obrigatoriamente eu tenho o relacionamento obrigatório de 1 para 1. E aí, como é que eu faço lá no meu banco de dados esse relacionamento de 1 para 1? Assim, com o ID do usuário. Por exemplo, no caso aqui, está referenciando a tabela que ele deu origem. Uma foreign key. Uma foreign key. Tá? Isso aqui é mero representativo, tá? Eu não preciso fazer isso aqui, porque na verdade aqui, ó, eu tinha que fazer aquele outro desenho que não sei se tem aqui, não ver aqui. Não vai ter nem a pau, deixa pra lá. Que é aquele desenho que parece um comprimido, tá? Que é o do disjunção lá parcial ou total, tá? O retângulo arredondado. É o retângulo com as pontas triangulares, com os lados menores triangulares. Bom, usuário
empresta livro, qual é o relacionamento? Qual é a cardinalidade de relacionamento que eu tenho aqui? Para De um muitos. para muitos. Um para muitos de quem? Usuário? Para Um usuário livro. empresta muitos livros. Um usuário empresta muitos livros. 8, aqui é o N. Mas que N mais Michuruca? N. E aí, um livro, quantos usuários podem emprestar? Muitos também. Hã? Um livro pode ir para muitos usuários. Um Então é livro muitos para pode ir muitos. para muitos usuários. Por que que eu posso ter um livro para muitos usuários? Por causa disso aqui, ó, eu tenho exemplar, não é o mesmo livro. É, Tem cópias do mesmo livro que eu posso emprestar para muitos usuários, né? Então, aqui é um N para muitos, e aqui qual que é? muitos Tem para um. ideia, muitos para um, tá? No caso, eu acabo tendo um relacionamento de muitos para muitos. Então, se a gente for simplificar, muitos para muitos, por isso que eu tenho a tabelinha empréstimo. Beleza? Beleza. Então, tá bom. Mesma ideia na reserva, mesma lógica eu uso para reserva. Quantos usuários podem reservar livros? Muitos. Muitos. Vou fazer aqui. Então, o usuário pode reservar muitos livros. Um livro pode reservar quantos usuários podem reservar um livro? Muitos. Muitos também. Então, eu jogo para cá, muitos para muitos. Vocês podem ver, às vezes, a cardinalidade na tabela de relacionamento, tá? Está na mesma, não importa. Vamos estando na posição certa do relacionamento, não importa se está na tabela ou se está nas entidades relacionadas ali, tá? Um livro possui quantos exemplares? Vários. Muitos. Um exemplar possui quantos livros? Um. Não? É, um. Um, tá? Quantos livros eu posso ter do Guia Prático do SQL? Quantos livros? Vários. Quantos exemplares? Vários. Agora, eu tenho vários exemplares de um livro de SQL. Então, um para muitos, relacionamento na tabela, muitos. Lembrando que a chave estrangeira vem para o exemplar, certo? Mesma ideia aqui. Um livro tem quantas categorias? Várias. Várias. Uma categoria tem quantos livros? Várias também. Vários também. Então, muitos para muitos. Tabelinha de relacionamento. Um livro tem quantos autores? Pode ter mais de um. Vários. Vários. Um autor tem quantos livros? Muitos. Mínimo um. Pelo menos um. Então, se tem uma possibilidade de ter mais de um, muitos para muitos, tabelinha relacional para a nossa alegria. E um livro pode ter quantas editoras? Uma. Uma. Cadê um aqui? Um está aqui. Um vem uma editora aqui. Uma editora pode ter quantos livros? Vários. Vários livros. Então, relacionamento de muitos para um ou de um para muitos aqui. Aonde que vai estar a chave estrangeira? Livro. O livro. Muito bem. Pronto. Fizemos o nosso modelo entidade relacionamento. Difícil? Hum. Depois do banco montado, ficou mamão com açúcar, né? Depois do Livraria DB ficou fácil. Depois do Livraria DB ficou fácil. Que bom. Melhor ainda. Tá vendo como a experiência leva à excelência? Meia hora para fazer o modelo entidade relacionamento. Aqui é claro que ainda tem coisa faltando. O que está faltando aqui? A tabela na categoria, no autor? Não? Tá faltando
Ah, quem que é o dono disso tudo? Calma. Quem que é o dono? Não. Vou abrir os que nós fizemos lá. Tá mais fácil. Vou pegar até o da livraria. Modelo conceitual. O que está faltando? Nossa. Meu Deus. Só tá de ver isso aí eu faltando? tenho O que está lembranças faltando? do Vietnã. Viu como esse aqui era muito mais difícil que o outro? Tá, cliente. O que está faltando que tem aqui e não tem no outro? Tem a lista de livros de cada cliente. Não, Não é. A Chaves, não é? não. O que tem aqui que não tem aqui? Volta lá, por favor. Caos. Mandou bem, Fabiane. Não. Tá na cara. É esse. Não. Aqui no Que tem cliente. Tem essa paradinha Não, aqui, ó, do cliente. não foca em nada. Essa paradinha aqui é a ideia da disjunção total e parcial, tá? Da disjunção. Isso mesmo. É. Esse aí pelo menos dá um looping, né? Que lá não dá o looping. Não, senhor. Pensa no contexto. Não é para focar em uma entidade. No contexto geral do modelo entidade relacionamento. O que tem aqui que não tem no outro? Caos. Tem o tempo de eu ir buscar mais água para pensar. Caos, cara. Não tem. A única diferença é que aí se relaciona a editora com o livro e se Os relaciona com o endereço do atributos. cliente. Não, o que o Heitor falou, os atributos. Ah, tá. Verdade. Não tem nenhum atributo lá, tá pelado. Exato, tá certo. E a Fabiana tá defendendo o Breno, hein? O que aconteceu? Ih, Sei não, hein? ih. Você viu, né? Não tô nem de olho no chat. Eu também não. Só vi aquela parte. Defendendo o Breno, hein? A que Pois ponto é. chegamos? Revelações no final. Tá vendo? DB2 eu tô aqui só pra ver. Muito quietinhos, calados. Tem muito Ninguém quer falar. suspense. Cheguei Não atrasado. descobriram ainda? Os atributos. Falaram no chat. Aê! Os atributos. Falaram no chat. Os Créditos para o Heitor. atributos. Muito bem. É só o que está faltando para completar o nosso modelo entidade e relacionamento. Eu sumi. Eu vou até escrever aqui embaixo, ó, cadê? Esse aqui, ó. Atributos. Certo? Correto. Muito bem. Quer colocar os atributos? Ah, quero ver na prática. Lá já Quer vai ver apanhar na todos os prática? atributos. Dá tempo da gente fazer, hein? Tá Pelo vendo? menos construir o banco dá tempo. Mas não é melhor. Mas aí no caso vai fazer lá no DrawDB, né? Colocar os atributos ou não tem como? Os atributos está aqui, ó. Esses aí, ó. Ah, tá. O Não. DrawDB já está pronto. Ah, então bora fazer o banco de dados. Bora lá na prática. É. Bora para a prática, né? Tem aquele cara que faz vídeo lá no YouTube, já fala. Já viram? Como é que ele chama mesmo? Esqueci o nome dele. Fala, bora para a prática. Então vamos fazer a Bora. prática, então. SQL Server. SQL Server. The Beaver. Beaver. Vamos lá. Já Vamos com instalei saudade do The aqui. Beaver, né? Eu tava.
Mentira. Depois do caos que ele fez na minha vida. Eu descobri por que meu PC só tava com 8 GB de RAM. Cookie. Sujeira na placa. Sujou no dia que eu troquei as memórias. Ela desconectou. É, sujeira. Limpei e funcionou normal. E na formatação eu atualizei a BIOS também, daí desativou o XMP. Não faço ideia do que é. Faz tanto tempo que eu não mexo com hardware. É Mas chato. se pedir para atualizar, não vou atualizar agora não. Deixa pra lá. Bora. Deixa eu ver aqui. Olha quem tá aqui, ó. Nossa. Toda a nossa revisão. O Roberto perdeu isso aí. Pois é, cara, Aqui, se eu ó, te contar o sim. caos que foi Rapaz, minha eu ganhei quinta-feira. até estrelinha dourada nesse dia. Esse aqui é outra Ó, coisa. garotinho de ouro. É, eu descobri qual que era o erro, que era o professor querendo trollar nós. Como sempre, né? Eu nunca Como fiz sempre. isso. Para. Imagina, você acha que eu não lembro Nunca das fiz vírgulas isso. aparecendo do nada? Os parentes do nada aparecendo. Vamos Professor lá. Grau. O que eu tenho que fazer primeiro? Create database. Como que o nosso banco de dados vai chamar? Boa pergunta. Biblioteca DB. B. Beleza? Então, na biblioteca Use DB. database. Use Database. o nome do Biblioteca. banco direto. É. Biblioteca DB. Vamos lá. E agora? Create table. Por qual vocês querem começar? Cadê o exercício? Está aqui. Livro, né? É o que mais tem relacionamento. Ah, não. Pode ser. Começa. Pode escolher. Nós não vamos criar os relacionamentos. Nós vamos criar só as tabelas. Depois a gente vem alterando uma por uma, criando as chaves estrangeiras, lá. Então vamos de livro. Livro? Então, no livro a gente tem o ID livro, título, ISBN e o ID editora. Então, como é que eu monto? Create table. Create table. O Livro. nome dela. Nossa, que nome grande. É porque ele pegou do banco de dados que eu estava conectado já tarde. O que eu tenho na minha tabela? ID. ID. Int. 20. Foreign key identity. Foreign key. Ah, não, foreign key não. É primary key identity. Identity. De 1 para 1. Not null. O que mais? Título e ISBN. Ignora ali a quantidade, tá? A gente define agora a quantidade que vocês quiserem usar. Título. ISBN e ID editora. Então vamos lá. Título. Título vai ser Anniversary. De 50? Acho que, ou de 100. De 100. Not null. null. Vai ser ISBN. O ISBN a Anniversary gente tinha feito 20? como Varchar da outra vez também? É Anniversary de 20. Que pode ter o traço ou alguma letra no meio. Not null também. E aí o ID da editora, né? ID editora. ID editora que a gente já sabe que vai ser um int. Not null. Também vai ser not null. Certo? Certo. Beleza, tabela livre criada. Qual que vai ser a próxima? Pode pegar da editora, né? Da editora aqui? Uhum. Então, ID. ID nome CNPJ. Então, create editora. Onde eu vou ter o ID editora, int primary identity de 1 para 1, not null. O not null é dispensável, mas eu, como eu já falei para vocês, Boas práticas. eu gosto de colocar, tá? Nome e CNPJ. Vixe, peraí, que deu ruim aqui. Nome e CNPJ. Nome, que vai ser um varchar
e sem também note 1000. E o CNPJ que vai ser um varchar de 14, né? Que a gente tinha visto. Era 14 ou era 16? 14 eu acho que era o CPF, não era? CPF é 11. Então é 14. Só isso. CNPJ, só isso, certo? Então, beleza. Temos a minha tabela editora criada também. E agora? Autor? Vamos criando sempre as mais simples, né? Depois a gente cria as de relacionamento. Então, que lembra que as de relacionamento depende das simples criadas, né? Exato. Table autor, onde eu vou ter A ID do autor ID do autor, e o nome. int primary key, só para ficar padronizado. Não importa, neste caso, Não importa a não ordem. importa a ordem, tá? Pode colocar em qualquer ordem. Not null. E o nome. Nome, ele vai achar de 100, not null. Só, não tem mais nada? Só Só. o nome, beleza. O resto fica na outra tabela. Agora pode ser autor livre. Já tá dos... Autor livre? Não, vamos pela simples primeiro, ó. Então, Categoria. categoria. Então, vou fazer até uma. Para não ter que ficar digitando tudo de novo. Categoria. ID da categoria. D. Categoria. E o nome. Da categoria. Isso. Beleza. Agora podemos ir para exemplar. É mais fácil. Exemplar. Pode ID ser. exemplar, ID livro e quantidade. Create table exemplar. Exemplar. ID exemplar. Exemplar. ID. Que mais? ID livro. ID livro not new. E o último, E quantidade. Quantidade not new. Sempre not null, que são os campos que serão obrigatórios a gente inserir na criação, né? Uma dúvida, professor. No exemplar, poderia apanhar a disponibilidade? No exemplar eu poderia colocar disponibilidade. Se tem ou não no estoque, para a pessoa já ligar. A disponibilidade poderia, tá? Mas o problema é que ela não entraria no exemplar, porque senão a disponibilidade seria. Todos os exemplares teriam a mesma disponibilidade. Não, que eu falo assim, para a pessoa já saber se o livro está disponível, ele vai ter que fazer uma reserva. Então, aí tá. Se você colocar o campo disponibilidade aqui no exemplar, todos os exemplares vão ter a mesma disponibilidade. Tá. A disponibilidade, no caso, teria que ser No livro. A disponibilidade seria um relacionamento entre livro e exemplar. Uhum. Ou melhor, entre livro, empréstimo e reserva. Por quê? Eu tenho que ver se o quanto estão emprestados, os quantos estão reservados, e aí criar o relacionamento baseado nesses cálculos, informando a disponibilidade, contando quantos exemplares eu tenho. Entendi. Entendeu? Vamos supor, eu tenho 2 exemplares, só que eu tenho 2 emprestados e uma reserva. Teoricamente, eu ia ficar com -1 de disponibilidade, né? Sim. No caso, indisponível. Ou No colocar caso, lá. no caso, Criar a uma disponibilidade fila. seria a data dele, né? Né? Quando ele iria voltar, depois da outra reserva. Isso, exatamente. Depois da última reserva, pensando no cálculo da. Vamos supor, As datas. cada livro você empresta por 7 dias, você tem que pensar que já tem uma fila, então você tem que contar mais 7 daquela data lá. Se da possibilidade, né? Isso. Da data de. Como é que nós colocamos aqui? Prevista. Da previsibilidade da devolução. Ó, gastei o português agora, hein? Nossa. Não correge que piorege agora.
exemplar, autor, livro, tabela, relacionamento, editora já foi, Já. autor também, Tem categoria usuário, já foi aluno e também. professor. Tem usuário, aluno e professor. Então vamos criar a primeira de usuário, Sim. e aí depois a gente cria do professor, né? Do professor de aluno. Então, create table, Usuário. usuário, Vai ter o onde ID do eu vou usuário. ter ID do usuário, nome, e-mail, CPF. Essa é maior, né? É maior. ID do usuário, int, identity, nome, Nome. universal, senha, O e-mail. e-mail, opa, e-mail, universal de 20, tá bom demais. Aqui é not nulo? Não. Não. Pode ser nulo. Nu. CPF. CPF universal de 11, not Not nulo. Esse outro de baixo eu não sei o que é. Quero ter mesmo? Telefone. Telefone. Telefone universal de... Telefone é aniversário? Não vou guardar como número, vou guardar Ah, como tá. sequência de números, não de valores, né? Sequência numérica. Uhum. Então, são 4 dígitos de sufixo, com mais 5 de prefixo, são 9, com mais 2 de DDD e 2 de país, se quiser gravar. Não vamos gravar país, a biblioteca só vai atender Brasil. Então, 9 com 2, 11 também. No gringo, no gringo. Hã? No gringo. Não entendi. No gringo. No No gringo. gringo. Data de cadastro. Data, cadastro. Vai ser Agora eu vou date. ensinar um truque para vocês, hein? Get date. Default, Default get date. Eu usei date. isso aí no Livraria DB. Tá? Porque aqui eu estou colocando, inclusive, como... aqui eu já estou definindo que, por mais que eu não informe a data de cadastro, Ele como puxa a aqui eu data da coloquei na atualização. modelagem como not null, ele já vai pegar a data atual e já vai inserir como valor padrão nesse campo aqui. E E a situação. situação é um bit not null. Certo? Tá bom. Certo. Beleza. Agora Aí aluno. agora nós temos professor. Onde eu tenho de professor. Vou copiar, hein? Esse aí Demorando escreveu Ctrl C, aqui. Ctrl V. De Vai ter professor. o Aqui ID do faltou usuário e o RP. de professor. ID do usuário. Podia. Mesma coisa, só que aqui não é primary key, é só not null. E o RP. RP. RP que vai ser... Eu não sei como é que funciona o RP do Pode ser professor. um int mesmo, not null. Not null. Aluno. Não, não vou colocar default, não. É só para pensar. Default. Aí, o aluno é exatamente a mesma coisa, né? É a mesma coisa, só Só muda que que é ID aqui aluno é aluno, e RA. usuário, e aqui é RA. Esse default que você põe era o quê? Hã? Esse default que você põe é o quê? Para ele gerar um identity como um guide. Quer ver? Default, eu não lembro como é que faz agora. Guide. O meu guide. Eu não lembro. Não Ah, lembro. não, Mas deixa depois. assim. Se não lembra, deixa assim. Eu vou até deixar comentado aqui para depois ver. Ele gera um ID qualquer, entendeu?
Hum, hum. Mas aí eu teria que colocar aqui como varchar. Deixa assim. Deixa assim. Então já foi usuário, professor, aluno, empréstimo ainda não, reserva ainda não, livro aqui, exemplar. Falta autor livro, livro categoria, reserva e empréstimo. Exato. Então, autor livro, livro categoria, empréstimo e reserva. Muito bem. Agora também tanto faz a sequência, tá? Como a gente já criou todas as tabelas base, a gente pode criar em qualquer ordem aqui. Autor livro que é menor. Autor livro, então, de autores de livro. Então, Leite Taylor, autor livro. E tem um ID também, né? Tem ID livro. E ID autor. Então, vamos ver aqui. Já consegui o nome da tabela certo. Autor. Já que a tabela é autor livro, vamos seguir na mesma sequência. Autor livro, livro editora, que vai ser a mesma coisa, se eu não me A engano. mesma coisa, só muda. Não, livro não, editora livro tem, categoria. livro categoria. A mesma coisa. Livro categoria. Aqui eu tenho o de livro e de Categoria. categoria. Beleza? E agora Então, vamos aqui já reserva. foi, aqui já foi. Reserva e Reserva e empréstimo. Vamos pegar de empréstimo primeiro, que é a maiorzinha, e aí a gente faz a da reserva depois. Então, cliente, table, vamos chamar de empréstimo mesmo, né? Seguindo lá nossa modelagem. Então, eu tenho o ID, primer key. isso aqui, Vai ter data, né? Data do empréstimo. data empréstimo, motivo default, já que eu vou cadastrar, né? Tá. O professor, se você tá querendo zoar nós, cadê o date? Ah, é. Eu tô Agora foi pegando sem as querer, manhas. né? Date time. Agora foi sem querer, né? ID usuário. Usuário int not1, porque ele vem do usuário, e E B, livro int not1. livro int not1, Data da devolução. data devolução, date time, default, get date, mais 7. Ô, meleca, mais 7, né? Data previsão vai ser a mesma coisa, né? Data devolução. Não, é data Data. devolução prevista aqui, ó. Data devolução. Essa linha nós vamos duplicar. Como é que eu duplico a linha aqui? Não é Ctrl V? Não. Ah, não sei. Vamos copiar. E, então, a data devolução, ela não tem o default e ela é nula. Aqui, sim, a data devolução prevista, ela já é um atributo. Já é gerada. Gerado, exatamente. Então, a data de devolução e data de devolução prevista, aqui devolução podendo ser nulo. Beleza? Beleza. Aqui, aparentemente. Opa, mais 7. Beleza. E o empréstimo é a mesma reserva. coisa, só. Aliás, a reserva é a mesma coisa, só vamos mudar alguns nomes aqui. Então, aqui vai ser reserva. Vai tirar o data da devolução, né? Data Previsão de reserva. devolução. Data reserva. E de livro de usuário. Então, vamos seguir a mesma sequência. Data reserva, E previsão. de livro
Usuário, data, previsão da evolução, né? Pode tirar o data da devolução, o date time, pode apagar ele. Então, devolução. Ele é um date time not null. Time not null. E ele vai vir lá do ferinha lá, né? Vai vir Isso, daqui. data da devolução prevista. Isso. No outro banco de dados teria que ligar os dois? Foi ligado, né? Lá no desenho. No desenho foi ligado os dois, né? Foi. Ah, tá. É isso. Criado o banco de dados? Deu Não sei, Ctrl né? Enter? Vamos ver o que acontece. Deu Né? Ctrl Enter? Ainda não. Vou fazer agora. E deu ruim. Já existe um nome Professor? professor. Tem dois? Objeto. Ah, tá. Criou dois. Aluno. Daí pra baixo agora vai Então, daqui funcionar. para baixo ele não criou. Foi. Beleza. Vamos ver? Refresh. Biblioteca DB, o terceiro de cima. Biblioteca DB. Esquema DBO. Temos todas as nossas tabelas criadas. Como é que eu faço para ver o diagrama mesmo? Aqui, né? Na DBO. DBO, viu o diagrama. Esquema não, via diagrama. Aí. Beleza. Tá todo mundo aí. Então, sem nenhuma ligação, porque a gente não fez alteração de ninguém, né? A gente só fez a criação da estrutura básica do nosso banco. A gente não criou as foreign keys, não criou nada além das tabelas. Beleza? Beleza. Dúvidas? Não. Então, esse aqui eu vou salvar. Vou colocar lá no repositório para vocês. O professor tá mais bonzinho agora? O que aconteceu? Ele ia mandar nós fazer isso na mão. Fica quieto. Fica quieto. Calma que eu não acabei a aula ainda. Aqui. Vou colocar aqui, ó. Ô, Roberto, Fala. tira a foto e usa o lenço. Livraria Chat GPT. Também. Já falei que não é para usar o chat GPT como guru, usa como ferramenta. Uma Vou ferramenta colocar- para me entregar pronto. Tá bom. É que o chat GPT precisa de contexto. A gente Então eu vou descobriu pegar isso. um vídeo no YouTube, depois eu vou mandar para vocês o link para vocês assistirem hoje à noite. Só para ficar com peso na consciência. É o quê? Para ficar com peso na consciência. Do quê? Assiste o vídeo e depois me conta. Deu medo agora. Deu ruim, viu? Hã? Que Deu vídeo? ruim. Não é não. Não deu ruim, não. Só para vocês verem a importância de não usar ferramentas de IA como gurus de informação. Revisão, livraria DB SQL. Exercício. Beleza? A lista. Ninguém cobrou a lista hoje. Vou pegar a lista. Deixa eu pegar aqui. Qual vai ser a tarefa para vocês para amanhã? Nenhuma. Pegar o script aqui, nenhuma, porque pegar o Fazer script lá relacionamentos. no E fazer os GitHub e fazer relacionamentos. só os relacionamentos. Só os relacionamentos. Só fazer Já o direcionamento lá? 80% pronto, hein? Vocês largar a mão de ser chorão. Só botar as foreign key. Não, então ele tá falando só fazer os relacionamentos, é isso? Só. Ah, Ok. tá gravado, fica tranquilo. Só os relacionamentos. Quer dizer, não tá E gravado. aí não tá gravando. E aí as procedures, as triggers e etc. Nós vamos fazer tudo amanhã. Tá. Lista de presença no chat. Uhul! Para quem assinar, tá liberado. Tem tarefa para amanhã. Quem não trouxer pronto ou com dúvida, pelo menos, eu vou remover as presenças de todos os dias. Não vai ganhar hora extra. Não, peraí. Não. Que? E sim, É eu isso aí tenho mesmo. esse poder.
Tu pode fazer isso? Lógico que eu posso. Ué, eu que crio as listas de presença, se eu quiser sumir com todas, eu sumo. Nós só precisa fazer uma coisa, juntar Vocês provas. criaram um vilão. Vocês criaram um vilão. Olha que Gente. eu tenho tudo Pede pra documentado, Fabiana hein? te defender. Tenho tudo Rendemos documentado, viu? bastante a aula de hoje, hein? Em 1h47, olha quanta coisa a gente fez, tá? Tudo isso, nada, meu malvado favorito, Meu malvado tudo favorito. isso a gente viu nesse tempo todo e a gente reviu agora em 1h47. Vou bater Professor, você que bastante vai nessa dar. tecla para vocês entenderem o quanto vocês mesmos evoluíram. O quanto isso aqui deixou de ser japonês e Só pra está entrar em virando uma aramaico. coisa mais familiar. Mas o professor, eu vou. Não é puxando sardinha, não. Mas. É isso Porra, que eu ia é falar que a agora. sua aula é diferenciada, entendeu? Porque. Putz, tem umas aulas aqui que tá difícil, cara. Então, tipo Eu assim, entendo. principalmente eu tenho um dos grupos da faculdade, o pessoal tá falando assim, cara, prefiro mais assistir vídeo no YouTube do que assistir as aulas conceituais ou as aulas ao vivo. Entendeu? Porque eu vou Isso falar pra aí é a você, maioria, cara. Vou falar a porra, tá verdade, as aulas ao foda. vivo estão uma porcaria. Eu ia falar isso. Tem muita gente que reclama, tá? Mas é assim, ó. Apesar de tudo, a reclamação surge efeito, tá? Tanto que vocês viram o que aconteceu no projeto de orientação a objetos, né? Eu não sei se vocês repararam, mas trocaram todas as aulas. É o mínimo, né? Pelo amor de Deus. Bom, eu não vi porque eu não tive aula com eles ainda. Eu também não. A minha agora. Ah, não? Vocês não tiveram? Não, meu curso acho que nem tem. O meu curso é engenharia de software e mais uma Lógico que outra que eu tem. sou DB. Engenharia de software não vai ter projeto de orientação a objetos, tá maluco? Claro Separado que não, tem. vai ser tudo numa só. Ah, é sim. Tá bom. É sério. Meu curso vai ser tudo numa só. Tá muito tempo. Peraí, deixa eu ver aqui. Meu curso. Disciplinas, vamos lá. Pendentes. Trocaram, Heitor. Top demais essa monitoria. Ó, vai Tá de ter parabéns. linguagem Valeu, de... Anderson. Amém. Tava triste mesmo, eu tava só pelo livro. Ô, Professor. Heitor, eu falar bem a verdade, cara. Eu trabalho com isso já há um tempo. E eu estava ficando confuso do cara lendo aquele material e falando igual a matraca, sem vírgula, sem nada. Eu tava ficando angustiado, cara. Falando, não é possível que aquele homem tem tanto fôlego daquele jeito, para ler tudo de uma vezada assim. Ó, professor. O meu vai ter linguagem de programação, banco de dados, administração de banco de dados, programação de banco de dados no SQL, engenharia de software. Você não tem o direito de tirar menos de 9 nessas matérias. É por isso que eu já tô vendo desde o começo já aqui. Você não tem o direito de tirar menos de 9 nessas matérias. Ah, e falar nisso, o banco de dados 2 Circle vai dar aula, eu vou estar aqui de novo. Pode vir, o NoSQL, né? Não sei se vai ser esse semestre, não sei se vai ser agora nesses 2 meses, ou se vai entrar a parte de orientação a objeto, por causa do módulo, mas não sei. Eu vou ver. Eu vou me candidatar nas duas, na verdade. O que tiver o seu nome lá vai entrar. O meu próximo módulo vai ser matemática aplicada igual projeto de vida. Eu também. Matemática aplicada, boa sorte, de porque vida. esse aí é triste também. Projeto de vida eu já fiz e acredito que o professor também tenha feito, que a gente está cursando a mesma coisa. Já. É a maior encheção de saco e enrolação que eu já Eu vi. falei, eu vou sair LGBT depois de ver isso. Não é isso, não. Não é. Mas é injeção de linguiça. É para cumprir carga horária, cara. Vocês querem saber? Meu curso tem mais injeção de linguiça que disciplina mesmo. Mas no começo é assim. No começo precisa... Produção de conhecimento científico, tecnológico, distribuição. Calma que isso não é injeção de linguiça. Esse aqui não? Não. Ah, tá. Então esse aqui eu vou... Esse aí você vai usar e vai mentalidade usar muito. criativa. Mentalidade criativa. Não, Mas mas dá uma projeto ideia de legal. Para quem está querendo, por exemplo, não sabe como é que começa uma empresa, por exemplo, uma ideia, né, como é que tira ela do papel e põe na prática, a mentalidade criativa ajuda bastante. Ah, tá. É bem legal. Tudo Até o professor é legal. Ó, professor, estudo contemporâneo, transversal, autonomia sei. intelectual, relação de consumo e sustentabilidade. Olha que viagem.
Esse eu não sei nada. Esse eu não- Ô, professor, eu acho que você também já deve ter feito essa atividade. Aqui, ó, eu falei o que eu vou sair LGBT. Estudo contemporâneo transversal, relações étnicas, raciais, culturais e direitos humanos. Eu vou ter isso. Não, mas é direito, é por causa da parte do direito. Vai ter a parte de direito RH, né? Não de recursos Ah, humanos, na verdade. mas nesse sentido do RH. É mais bom, pelo menos quando eu fiz era mais direcionado para esse lado, tá? Não era, mais por questões assim, direitos e deveres dentro de uma empresa, dentro de uma sociedade, tem todo um contexto aí, não só Ó, cultural, minha próxima sé- minha uma parte ética entra bastante aí nesse sentido. Bom, eu próxima só sei que eu série. tô esperando o módulo 53, porque no módulo 53 eu sei que eu vou começar a estudar a codar de verdade, entendeu? Porque o meu 53 é o módulo quê? 53 é banco de dados. Não, Primeiro. o meu é engenharia de software e produção do conhecimento científico, tecnológico e disrupção. O meu é banco de dados e esse aí. Sim, Então nós dois vai fazer o mesmo. Então, provavelmente. o 2 ali, segunda parte. Gente, quem já assinou a lista está liberado. Eu também preciso ir, que eu estou caindo de gripe aqui. Eu preciso tomar banho e dormir, que tá Eu tô com brabo o zóio já. lascado. Eu acho que eu tô com Valeu, tamo conjuntivite. junto. Amanhã a gente se encontra de novo. Nossa última aula. Preparem-se para estar de câmera aberta. Tirou Eu não print? quero Tirou nem print? saber. Não, não tirei print. Ah, agora já foi. Depois amanhã eu tiro o resto. Amanhã eu tiro Aí, dois. Aí. A cara. Nossa, parece assombração. Do nada nesse escuro. Amanhã eu não quero nem saber. Quem não, eu não vou deixar assinar. Eu vou apagar de quem não abrir a câmera. Pronto. Eu vou apagar a Ô, lista de louco, presente de professor. quem Você vai fazer não abrir a no câmera. celular mesmo? Vou. Nossa, meu celular é péssimo de ver. Não tem problema. Só quero câmera aberta. Gente, tchau para vocês. Boa noite. Até amanhã. falou, Falou. falou. Tchau, obrigado. Eu também vou ir. Falou, Roberto. Falou.